Bom, gente, estamos iniciando a disciplina Gerência de Redes de Computadores, do curso, né, de Redes de Computadores, aqui pelo IFP, pelo programa do Mediotech. Eu sou a professora Ana Ilza Moura, especialista em engenharia de software, certo? Eu estou dando aula pelo programa do Mediotech, aqui pelo IFP, mas também já tenho há um tempo experiência com os programas de AD pela SEDUC, né? E os outros programas de curso profissionalizantes, que são os técnicos profissionalizantes, desde 2010. Então, sou formada em tecnologia informática pelo IFP, certo? Que é o antigo Cefet, concluindo em 2005. Fiz minha pós-graduação em engenharia de software, concluí em 2010 pelo antigo CEUT, né? Que agora é a Estácio. No nosso roteiro de aula, nós temos o primeiro e o segundo capítulo, né, que fazem parte da primeira aula, da videoaula, que é Introdução à Gerência de Redes de Computadores. A gente vai fazer o quê? Apresentar o conteúdo, não é isso? E durante as nossas aulas presenciais, nós vamos fazer alguma atividade de classe. E o segundo capítulo que vai mostrar o quê? Os problemas mais comuns das redes de computadores, né? Também vamos apresentar quais são esses problemas, o que devemos encontrar, né, de falhas. E durante a nossa aula presencial também nós iremos fazer uma atividade de classe, certo? Então, o capítulo 1 fala sobre isso, né? Fala sobre os conceitos iniciais, o que é administrar e o que é gerenciar. E o capítulo 2 fala sobre os problemas nas redes, o que causa esses problemas. Com relação ao primeiro capítulo, que é a introdução à rede de computadores, nós temos o quê? Os pontos a ser destacados. A necessidade da gerência, né? Por que devemos gerenciar? O modelo clássico de gerenciamento de redes, nós vamos ver qual é ele, o mais usado hoje em dia. A arquitetura, né? Como é que funciona essa arquitetura, esse gerenciamento. O que se deve gerenciar, os protocolos mais usados e os principais componentes ativos das redes. E mais o quê? Mais os padrões de referência, né? Usado, que é o modelo OSI, né, da ISO, e o TCP/IP. Então, nós vamos ver o quê? Por que nós devemos gerenciar, né? O modelo OSI faz parte de quê? Do modelo de referência ISO, que é o padrão Organização Internacional para a Normalização. Qual é o seu objetivo? O objetivo de ser padrão para protocolos de comunicação entre os mais diversos sistemas em uma rede local, garantindo o quê? A sua comunicação. Quais são as suas camadas? O modelo OSI é formado por 7 camadas. Temos as camadas física, que é a camada 1, a camada 2 de enlace, a 3 de rede, a 4 de transporte, a 5 de sessão, a 6 de apresentação e a 7 de aplicação. Essas camadas você deve saber, conhecer e identificar quais são os seus protocolos, né, de cada camada, pois é um assunto que você vai precisar levar para a vida inteira. É um assunto que cai muito em concurso, quem tem pretensão aí de estudar e fazer concurso na área. É um assunto bem abordado, certo? Então, na camada 1, que é a camada física, nós temos o modem, né, o Wi-Fi, o Bluetooth, o USB, são os componentes dessa camada física. Temos a camada de enlace, que é a camada 2, que é formada pelos protocolos Ethernet, o IEE, que também é um protocolo padrão, e os switches. Rede 2, nós temos os protocolos o IP, o ARP e o RARP. Na camada de transporte, que é a camada 4, nós temos o TCP e o UDP. Na camada 5, o NetBIOS. Na camada 6 de apresentação, nós temos o XDR e o TLS. E na camada de aplicação, que é a última, que é a camada 7, nós temos o protocolo
HTTP, o SMTP, o SNMP, o POP3 e o DNS. Como podemos observar, todos esses protocolos da camada de aplicação estão envolvidos com o quê? Com a internet, certo? A questão de sites, abrir e mandar e-mails, certo? Registrar algum site na internet e etc. Vamos lá. E o protocolo TCP/IP? Que protocolo é esse? É o protocolo de controle de transmissão. Já o protocolo das camadas, né? TCP/IP, nós possuímos o quê? Nós possuímos 4 camadas. A camada 1, que é o acesso à rede. A camada 2, a internet. A camada 3, o transporte. E a camada 4, a aplicação. Ao contrário do modelo OSI, né, que são 7, o modelo TCP/IP são somente esses 4. Acesso à rede, internet, transporte e aplicação. Quais são os problemas, né, mais comuns nas redes de computadores? Então, nós vamos identificar os principais problemas das redes de computadores relacionados à camada física, que é a camada 1, os principais problemas de rede de computadores relacionados à camada de enlace, que é a camada 2, os principais problemas das redes de computadores relacionados à camada de rede, que é a camada 3, e os principais problemas das redes de computadores relacionadas à camada de aplicação, que é a camada 7. Logo em seguida, a gente pode observar aí, pelo esse gráfico, como é formado mais ou menos aí, né, através dessa imagem, como funciona uma rede de computadores, certo? Então, para um bom gerenciamento de uma rede, é preciso o quê? É preciso conhecê-la. Conhecer o quê? Quais equipamentos compõem a rede, como é essa interconexão entre eles, quais os seus desempenhos e suas métricas. Então, quais são o quê? Os seus componentes. Podemos observar que os componentes aí são o quê? O Wi-Fi, né, que é a internet, formam um conjunto. O Wi-Fi, os servidores, os roteadores, a rede cabeada e a internet. Como é essa interconexão entre eles? Essa interconexão é o quê? É através de uma rede cabeada e uma rede Wi-Fi, certo? Qual é o seu desempenho? Como é o seu desempenho? São medidas por métricas de frequência de sinal. Nós vamos avaliar como que esse sinal está fluindo, né? Se ele está lento ou não, se ele está caindo, né? Como a gente costuma falar literalmente, se ele está caindo ou não. Se ele estiver caindo é porque está com alguma falha. Então, devemos o quê? Detectar onde está essa falha, esse problema. Então, administrar versus gerenciar. No português significa a mesma coisa, porém, rede de computadores tem significado bastante diferente. Então, temos sinônimos, né, nos dicionários, que no português, que é administrar, quer dizer ajudar, auxiliar, gerir, governar, e o gerenciar, que quer dizer gerir, ter gerência sobre, administrar, de gerir, gerenciar ou regular. Então, são sinônimos, né, com praticamente os mesmos função, mesmo significado no português. Porém, em redes, nós vamos ver que eles têm funções um pouco diferentes. Gerenciar redes significa o quê? Monitorar e acompanhar o funcionamento da rede de computadores. O que é isso? Nós vamos avaliar o seu desempenho, encontrando o quê? Os indicadores de uso, identificando as falhas, identificando tentativas de invasão, identificando perdas de conexão, garantindo a disponibilidade dos serviços. Nós vamos avaliar o quê? Se o sinal está forte ou fraco, como eu já havia falado anteriormente, a questão do sinal está caindo, provavelmente pode ser algum problema interno mesmo de algum equipamento, né, com falha, com algum problema.
Como medir essa frequência desse sinal fraco, né? Se está recorrente há muito tempo ou não. Identificar se tem algum equipamento com defeito, se há invasão de hackers tentando derrubar sites, ou seja, nós vamos identificar se é algum problema externo, né, que não seja físico e sim lógico, identificar por qual motivo em algum lugar a conexão tipo caiu e por quê, né? Então, se a rede está sempre 100% funcionando, que é essa a intenção. Uma rede segura está sempre em bom funcionamento. Quais ações devemos sempre estar atentos? Então, está associado ao controle das atividades e ao monitoramento do uso de recursos de redes. Quais são as atividades mais comuns de monitoramento? Obter informações da rede, ou seja, devemos ter tudo anotado, e tipo, protocolado, feito manual, com descrição do nome da rede, endereço IP, etc. e tal. Registrar a ocorrência desses eventos, então sempre que acontecer algum problema, alguma falha, devemos estar sempre protocolando aquilo ali para quando ocorrer outras vezes. Isso poderá ajudar a descobrir onde é que está o problema. Estabelecer critérios para os disparos de alarmes, em que casos devemos disparar esses alarmes de alerta, detectar e diagnosticar a ocorrência dessas falhas. É exatamente isso, detectar, identificar onde está essa falha, certo? Conhecer e controlar alterações em equipamentos, acompanhar o desempenho das redes e serviços, garantir a segurança e contabilizar recursos. Uma rede segura, uma rede bem-sucedida, é uma rede considerada cara, certo? Mas, ao mesmo tempo, é a melhor forma de evitar e controlar algum erro, alguma falha do seu funcionamento. Então, por que gerenciar? Então, devido à importância das redes de computadores em relação aos negócios das instituições e seus clientes, por quê? Porque se eu tenho uma empresa, uma instituição, que eu tenho clientes confiando na minha rede, eu tenho que ter uma rede o quê? Segura e 100% funcionando. Então, para isso, eu preciso o quê? Gerenciar. Não deixar que minha rede fique em nenhum momento fora do ar. Devido ao quê? Ao porte e à complexidade das mesmas, também por isso que devemos o quê? Gerenciá-las. Então, as redes de computadores atuais são extremamente heterogêneas, né? Por quê? Porque existem redes de todos os jeitos, das mais simples às mais complexas, né? Então, sem um controle efetivo, os recursos não proporcionam o retorno que a instituição necessita. Então, eu posso ter os melhores equipamentos, mas se eu não tenho uma estrutura boa de funcionamento, o meu equipamento, por mais caro que for, por melhor que for, ele não vai resolver meu problema. Tem que ser os dois juntos. Então, garantir a qualidade esperada da infraestrutura da rede, identificar padrões e tendências de uso, ou seja, estar sempre antenadas e informada das tecnologias, das novidades do mercado, planejar o crescimento da rede, identificar e resolver problemas o mais breve possível. Essa é a intenção. Então, por isso que devemos o quê? Gerenciar, por vários fatores, certo? Que é justamente o que eu falei, a segurança e a privacidade, certo? Temos que ter os dois andando juntos. Existem instituições de confiança, tipo banco, que exige essa segurança e essa privacidade. Para uma boa qualidade, precisamos investir alto nesses bons equipamentos, estar sempre atentos às novidades, planejar uma rede visando seu crescimento, sua ampliação, né? Ser rápidos e identificar logo onde está o problema. O que devemos gerenciar? São várias as possibilidades de gerenciamento ou serviços passíveis de gerenciamento. São eles os ativos de rede,
né, os recursos de hardware, aplicações e serviços de rede, quais são os sistemas de monitoramento que devemos usar para gerenciar essa rede, que nós vamos ver no terceiro capítulo, que é a questão das ferramentas, certo? Entre eles, a gente vai ver a ferramenta que nós vamos abordar é o Zabbix, a ferramenta de gerenciamento, né? Então, temos que ter também banco de dados confiáveis, dispositivos de armazenamento, que são os servidores, dispositivos de potência e monitoração de ambientes e acessórios diversos. Então, que tipo de equipamentos podemos gerenciar na rede de uma empresa? Devemos sempre estar de olho em quais equipamentos. Nos switches, são eles responsáveis pela transmissão da rede, certo? Os servidores, que são eles de vários tipos, de backup, né, que são de armazenamento, de e-mail, etc. e tal. Então, tem que estar em pleno funcionamento. O ar-condicionado também, por quê? Porque o ar-condicionado vai fazer a refrigeração desses equipamentos, evitando que superaqueça, né, e possa queimar. Os no-breaks, que são para segurar a rede, né, elétrica em caso de descarga, alguma coisa, de falta de energia. As estações de trabalho, né, que são os computadores que estão gerenciando isso, as câmeras, os rádios e os telefones IPs, certo? Esses são alguns dos equipamentos que nós devemos sempre estar gerenciando, que é o básico para o bom funcionamento. Básico, que é da rede, parte de hardware, que devemos estar atentos. Certo? Então, quais são os problemas mais comuns que uma rede lenta pode apresentar? O problema mais comum de uma rede com problema é uma rede lenta, né? Por isso que devemos identificar o mais rápido possível o que é que está causando aquela lentidão. Uma rede pode ficar o quê? Indisponível, do nada, está funcionando e a internet cai. Temos que saber o que houve, se é um problema interno ou é um problema externo, já que nós dependemos também de outros recursos de fora, né? Para tudo estar funcionando. Pode ser também o quê? Recursos mal utilizados, instalados de forma incorreta, ou colocar algum equipamento que não esteja bom de uso, né? Tentando fazer algum certo de economia, que na verdade não vai ser uma economia, vai ser um desperdício, né? E sobrecarga de uso de recursos, pode ter muito equipamento ligado em apenas um aparelho, e problemas de segurança, que nós temos muito hoje em dia, que é a questão de invasão de hackers, né, nas redes. Invadindo sites, invadindo contas pessoais, invadindo até mesmo contas de banco, etc. e tal. Então, esses são alguns dos problemas mais comuns em redes de computadores. O que causa isso? Quais são as consequências da falta de gerenciamento? Temos o quê? A perda de tempo para a resolução desses problemas, né? E a impossibilidade da solução do problema. Se eu não venho diagnosticando de muito antes, como eu falei antes, tudo tem que estar protocolado, anotado, porque quando um problema é recorrente, quando acontece uma falha, nós temos como identificar o mais rápido possível onde está aquele problema. Mas para isso, tem que estar sendo sempre acompanhado. Pode ser uma rede mal estruturada ou mal planejada? Sim, pode. Como pode? Somente pode, né? Porque uma rede mal estruturada, mal planejada, ela não tem segurança. Então, ela não te dá aquela confiabilidade. E uma vez e outra pode estar acontecendo alguma queda, né? Que pode causar também essa demora, né?
descobrir onde está o problema ou até mesmo nunca descobrir, se for uma rede mal gerenciada. Então, a gerência, nós podemos fazer uma leve semelhança com a medicina, certo? Por quê? Porque os dois tentam curar, solucionar algum problema. Na medicina, o médico lá vai tentar resolver algum problema de saúde que a pessoa esteja se queixando. Na gerência de rede, nós vamos também identificar onde é o problema, onde está ocorrendo aquela falha, né, para poder estar acontecendo queda de rede, essas coisas. Então, no dicionário, medicina define como a arte e ciência de prevenir e curar doenças. Essa definição poderia ser restrita para o gerente de redes, que é a arte e ciência para prevenir e solucionar problemas de rede. Baseado nessas analogias, podemos comparar essas, né, com algumas similaridades. Então, o médico que cura e o gerente de rede soluciona. Nessa breve comparação aí, nós temos a medicina e a gerência de redes. Né? Na medicina, algumas doenças podem ser prevenidas ou não, que é o caso aí da AIDS, das doenças hereditárias. Na gerência de rede, alguns problemas de rede podem ser prevenidos e outros não, também, né? Tipo uma configuração errada, uma queima de um equipamento. O médico, através de pergunta, busca o quê? Os sintomas. O gerente busca os sintomas das diversas formas. A rede não fala. Através das instrumentações adequadas aos feitos Através de instrumentações adequadas são feitos o quê? Exames para buscar sinais das doenças, certo? Na medicina, nós vamos fazer exames para tentar descobrir onde é o problema, o que é que está causando aquela doença, né? Já no gerente de rede, através de ferramentas, buscamos o quê? Informações e as interpreta na busca por sinais, certo? Já que a rede não fala, certo? Então, em geral, os usuários não têm como detectar sinais, somente o gerente. Na medicina também temos o quê? Doenças podem apresentar sinais tópicos, esses sinais são chamados de patogonômicos, né? E já na gerência de redes, podemos o quê? Haver sinais desse tipo que podemos chamar de sinais diferenciais. Nesse caso, o problema foi descoberto, que é um bloqueio de uma rede. Na medicina, se sinais se sintomas e sinais coletados por si só não confirmam uma doença, faz o quê? Faz-se testes confirmatórios adicionais para confirmar ou negar suspeitas. Na gerência de redes, alguns problemas podem ter até mais de uma causa. Nesse caso, faz o quê? Testes confirmatórios para validar cada possível causa. Por exemplo, pontos de rede ou placas de rede com problemas. Na medicina também temos o quê? Muitas doenças podem ser descobertas antes de qualquer sintoma surgir. Por exemplo, um câncer de mama. Do mesmo jeito que na gerência de rede, você tem que estar sempre de olho para evitar que um problema aconteça. Então, os problemas de rede podem ser detectados antes de usuários perceberem ou podem ser antecipados antes de surgirem. Exemplo, o monitoramento ativo de computadores, certo? Através de quê? Dos discos de storage. Para quem não sabe, os discos de storage, que é o monitoramento, são hardwares que contêm o quê? Slots para vários discos ligados aos servidores através de fibra ópticas, armazenados com o quê? Com segurança. Alguns problemas que podemos encontrar nas camadas de rede, certo? Que eu falei no início da aula do modelo OSI. Então, os problemas que geralmente acontecem na rede e em quais camadas isso acontece. Nós temos aí a camada física, né? Que é a camada 1. Quais são os problemas que podem acontecer nela? Mais é problema de hardware mesmo, né? Por isso que é a camada física.
É um cabo interrompido, é um conector defeituoso, é uma placa de rede com defeito e uma interferência. Na camada de enlace, que é a camada 2, nós temos o quê? Uma interface desabilitada ou mal instalada e problemas na tabela ARP, que são os protocolos aí de comunicação. Na camada de rede, nós temos o quê? Rotas mal configuradas, certo? VLANs mal configuradas, servidor DHCP mal configurado. E na camada de aplicação, que é a camada 7, nós temos mais os problemas mesmo de internet, que é o DNS mal habilitado, o servidor web mal configurado, o servidor de e-mail com relé aberto. Esses são alguns dos problemas mais comuns, mais recorrentes que acontecem nas 4 camadas do modelo OSI. Metodologia geral para detecção, diagnóstico e solução de problema. Então, como descobrir e saber de um problema? Como é que nós vamos investigar? Como vamos começar isso? Primeiro, detectando o problema. Acontece como? Às vezes um usuário reporta algum sintoma. Olha, eu não consegui conectar tal equipamento, ou não consegui mandar uma impressão pela rede. Então, sempre há algum usuário que vem reclamar de algum fator que deixou de acontecer. Ou também o operador percebe equipamentos e ou serviços com problema. O que devemos fazer, né? Ir em busca de informações, que é investigar, que é a parte da coleta de informações. Então, quem está sendo afetado? É apenas um usuário ou todos? Numa mesma subrede, é isso que está acontecendo? Então, é uma forma de investigar. Quando o problema iniciou, ocorre apenas em certos horários, afeta apenas alguns serviços, alguma mensagem de erro, que pela mensagem de erro também é fácil de descobrir o que é que está acontecendo, da rede está indisponível. Devemos também, se até aí não tiver descoberto, devemos o quê? Investigar mais sobre o problema. Se esse problema é recorrente, se houve uma mudança na rede, certo? Se recorrente, pode ter a mesma causa detectada anteriormente. Houve alguma mudança recente na rede? Tipo, provavelmente a mudança causou o problema. Se tiver tido alguma mudança, né, alguma instalação de algum equipamento novo, que pode não ter sido bem configurado, e pode estar correndo aquele problema. Depois de tudo isso, nós vamos o quê? Desenvolver hipóteses, né? Saber, tentar descobrir, através dessas informações, o que aconteceu. Através do conhecimento técnico, né? E a experiência dos tempos de trabalho nessa área. Depois nós vamos o quê? Testar as hipóteses, solucionar o problema e documentar a solução. Devemos sempre documentar aquela solução, pois se deu certo para resolver aquele problema, provavelmente se vem a acontecer um outro problema da mesma forma, geralmente pode ser a mesma causa, certo? Então, exemplos do sintoma. O usuário reclama da falta de conectividade. O que pode ser? Um cabo rompido, danificado, um conector defeituoso ou mal instalado, equipamentos de interconexão defeituoso, né? Placa de rede ou porta de equipamento de interconexão defeituoso. Pode ser apenas só uma portinha, 2 sets, tipo de um switch. Se uma porta tiver problema, apenas um computador pode deixar de... só um computador pode apresentar problema. E não os outros, porque o problema está só na porta, né? Podendo usar as outras portas do switch, não necessariamente o switch por completo pode estar com defeito. Pode ser também um exemplo de um sintoma de problema, a interface desabilitada, a saturação de recursos disponíveis e excesso de broadcast, a validade de cache, ARP inadequada,
rotas mal configuradas em roteadores, as VLANs incorretas, problemas com Split Tree. Esses conceitos a gente vai ver melhor na sala de aula, tá? Equipamentos de usuário e o próprio usuário. Então, até mesmo o próprio usuário pode estar causando algum problema. Às vezes, ele mesmo conectou a rede e disse que está sem rede, sem ao menos ter conectado. Então, de resumo para essa aula, da primeira videoaula, nós vimos o quê? Embora existam muitas razões para a administração e monitoramento de rede, duas razões principais seriam prover mudanças, né, para o crescimento futuro e detectar mudanças inesperadas no status da rede. Lembrando, ao montar uma rede, nós já devemos planejar o seu crescimento, certo? Pois não sabemos de início a que nível vai chegar e a que tipo de nível de segurança também. Então, tudo já tem que ser pensado inicialmente e planejado para o seu crescimento futuro. Mudanças inesperadas podem incluir uma falha, nós vimos isso, né? Que mudanças inesperadas podem incluir falha em um roteador ou um switch, a tentativa de acesso ilegal de um invasor à rede, que é o caso dos hackers, ou a falha de um link de comunicação, às vezes até mesmo externo. Sem a habilidade de monitorar a rede, um administrador poderá apenas reagir a problemas quando eles acontecerem, ao invés de impedir antecipadamente que eles ocorram, certo? Então, essa é a função do gerenciador, do gerente. Ele vai tentar prevenir, descobrir algum falha, algum defeito antes dela mesmo acontecer. Então, vale ressaltar que os casos aqui apresentados não apresentam as habilidades, não apresentam a totalidade dos problemas que normalmente acontecem no âmbito das redes de computadores. Cada repartição, cada instituição tem suas peculiaridades, certo? Tem suas falhas, tem seus problemas. Então, cada caso é um caso. Do mesmo jeito que na medicina, um medicamento pode servir para tratar algum problema de saúde de uma pessoa, pode não servir para uma outra pessoa, porque cada caso é um caso. Uma pessoa pode tomar um medicamento, como outra pessoa já não pode. Tipo, já tem algum tipo de alergia, etc. E na gerência de redes também. Então, na gerência de redes, nós temos redes pequenas e das maiores possíveis. Então, cada caso tem que ser estudado, analisado, protocolado né, para evitar até problemas futuros. E quando esse problema voltar a acontecer, fica mais fácil de identificar o que foi que aconteceu, onde é que está esse erro, certo, gente? Espero que vocês tenham conseguido mais ou menos entender aí como é que é a questão do funcionamento das redes, qual a sua importância, o que se deve ser usado, que nós vamos ver agora a partir da segunda aula, né? Os equipamentos que são usados para esse gerenciamento. Nessa primeira aula, nós vimos apenas mais a parte conceitual, né? A parte lógica da coisa. E a partir da segunda e da terceira, nós vamos partir mais para a parte prática da coisa e ver realmente como é o seu funcionamento. Então, é isso. Nós vamos ter as próximas aulas presenciais, onde vocês podem, através da videoaula, já anotar alguma pergunta, algum questionamento que a gente pode tirar, certo, as dúvidas na sala, tá bom? Eu vou me despedindo aqui e até a próxima aula.